Você que está em casa, canta com a gente com palmas. Com palmas louvamos e damos glória a ti, Senhor. Dançamos, pulamos, pois ele ouviu nosso clamor. Caíram as muralhas, vencemos pelo teu amor. Amor. Com palmas louvamos e damos glória a ti, Senhor. Dançamos, pulamos, pois ele ouviu nosso clamor. Caíram as muralhas, vencemos pelo teu amor. Amor. Nosso Deus não falha, ele nunca falha. Poderoso és o nosso Deus que sempre nos resgatou. O nosso Deus não falha, ele nunca falha. Poderoso és o nosso Deus que sempre nos resgatou. Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa do Jovens Sarados. A paz esteja convosco. Nesse programa nós vamos falar sobre a paz desarmada de Cristo, estilo de vida que dá consolo e gera esperança. Nós temos novamente um convidado extremamente especial, o nosso querido Padre. Padre, se apresenta para quem ainda não te conheceu. Boa noite, Isabel. Boa noite, ministério animado, abençoado. Sou o Padre Gabriel Soares, missionário salvista. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para levar esta mensagem aos jovens sarados, a todos aqueles que neste momento abrem as portas de suas casas para receber esta paz. Não é verdade que nós desejamos que possa neste momento saltar esta tela e tocar o seu coração? Amém. Dentro desse contexto de paz, né, um dos motivadores desse tema para o nosso programa foi o nosso querido Papa Leão. Né, ele que na sua primeira aparição lá na Praça de Roma disse: a paz esteja convosco. E uma frase tão pequena, mas tão afiada, tão profunda no ser, porque hoje muitas pessoas não têm paz. Muitas pessoas não sabem o que é paz, não encontram paz, já nasceram em ambientes conturbados, dentro de realidades conturbadas, talvez de realidades de crime, enfim, já nasceram inseridas em situações que não sabem o que é a paz. E nós, como cristãos, nós temos essa missão de levar essa paz, de anunciar essa paz, e nós temos visto, né, nesse mundo, durante o ano passado, a continuidade da guerra entre Ucrânia e Rússia, a guerra entre Hamas e Israel, que teve uma finalização no final do ano, e talvez a gente não possa atribuir isso de forma direta, mas eu creio muito que a finalização dessa guerra entre o Hamas e Israel se deu em virtude das orações do nosso povo. Se deu em virtude das nossas orações, porque nós tivemos um Papa que, quando ele tomou posse ali do seu cargo, a primeira coisa e a coisa que ele mais difundiu durante esse tempo foi o desejo de paz, o desejo de que nós rezássemos pela paz. E ele pediu isso de várias formas. Ele pediu para que nós rezássemos o terço pela paz, para que nós fizéssemos jejum pela paz. Convocou num domingo de outubro as pessoas para rezarem o terço às 11 da manhã pela paz, porque ainda, por mais que essa guerra ali tenha se finalizado, tem outras guerras que até a gravação desse programa ainda não finalizaram, e tem tantas outras, né, enrustidas, e nós como cristãos somos convocados a rezar por isso. Não, com certeza. Além desta frase do Papa Leão, outra que me chamou muita atenção assim que ele assumiu o papado foi: o mal não prevalecerá. Né? E onde há a presença do mal é porque existe a ausência do bem, né? E o bem traz consigo esta paz que vem do próprio Senhor. Ele é a paz verdadeira, esta paz que Ele quer que seja comunicada ao mundo. E onde reina a paz, o mal não tem vez, o mal não tem lugar. Além das guerras do mundo, como você mesmo disse, tem também aquelas guerras que muitas vezes vemos dentro de casa, na família, e aquelas guerras também interiores. Então, como é bom nesse tempo da história, Deus, na sua sabedoria, ter eleito um Papa tão sábio, que tem cuidado tão bem do seu rebanho, mostra que ele verdadeiramente é Pedro,
Como é bonito, né? O colégio apostólico da igreja, a eleição de Deus, e neste momento ter escolhido o Papa Leão tem sido tão feliz, porque com isso tudo ele convoca e lembra o cristão a importância da oração. O fruto é a paz, mas o início se dá na oração, aos pés de Jesus. Quando ele convoca as pessoas para dobrarem os joelhos, com o terço, clamando a intercessão de Nossa Senhora, buscar mais a Jesus, tudo isso, na verdade, é o Papa nos conduzindo para Jesus. E cada vez mais que a humanidade, que a sociedade se aproxima de Jesus, ela vai receber dele mesmo a paz, porque ele comunica esta paz, né? Na ressurreição e também no Natal, enfim, toda a mensagem de Jesus é envolta pela paz verdadeira, a paz que conduz, a paz que dissipa a escuridão, as trevas e a guerra também do nosso coração. Então, que esta mensagem hoje deste programa possa ser uma flecha acertada diretamente no coração de quem nos acompanha. Talvez você está acompanhando esse programa com seu coração envolto por guerras, por divisões, e às vezes quando nós não estamos bem, nós vamos criando estas guerras, né? A gente vê essas realidades de mundo e esquecemos às vezes de tirar também, de colocar a responsabilidade, na verdade, em nós mesmos. Nós somos promotores da paz e nós também somos promotores da guerra. À medida que eu me aproximo da oração, eu vou levar esta paz. À medida que eu me afasto da oração, eu vou, infelizmente, promover esta guerra. A guerra aqui a gente não fala só em grande escala, mas aquelas guerras também pequenas. Eu me lembro do Papa Francisco, que aconselhou aquele casal recém-casado lá na praça no Vaticano, né? Quando o casal pergunta: Papa, nós acabamos de casar, que conselho que o senhor nos dá aqui para nós, um casal jovem? Ele disse assim: cuidado com aquelas guerras frias do outro dia, cuidado com a falta de diálogo, e vamos ter que ter cuidado mesmo com essas realidades que vão muitas vezes infiltrando nosso coração, e em vez de sermos promotores da paz, nós estamos promovendo a guerra. Então, jovem sarado, família sarada, você que acompanha este programa, hoje todos nós estamos sendo convocados pelo Papa, pela Igreja, pelo próprio Jesus, que é o protagonista da nossa missão, que é o protagonista de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Ele quer que nós sejamos comunicadores da paz, e só comunica a paz aquele que tem um coração curado. Santa Baquita tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim, que o coração, uma vez que está aberto, vai estar sempre aberto. E quem está dizendo isso para nós foi uma mulher que foi escrava, uma mulher que foi espancada, uma mulher que foi vendida, uma mulher que teria todos os motivos na vida para julgar os outros, para criar divisão, para criar guerra. Pelo contrário, ela não se tornou vítima da sua história, das suas dores, mas colocou tudo isso nas mãos de Deus, se tornou uma pessoa reconciliada e foi capaz de promover a paz mesmo estando em realidade de guerra. Às vezes as pessoas, é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, porque eu recebi isso do meu pai, da minha mãe, então eu vou comunicar mesmo a guerra, a divisão. Não, gente, não tem que ser assim. É por isso que a gente reza, é por isso que a gente busca os sacramentos, é por isso que a gente busca esta cura do Senhor que nos sara verdadeiramente, porque eu não preciso reproduzir ciclos doentes da minha família, da minha geração, ciclos muitas vezes de guerra, ciclos muitas vezes de separação, de divisão, de desunião. Não. E Deus está escolhendo talvez você. Deus escolheu a nós para não somente sermos portadores, levar aos outros, mas também comunicar a nossa casa, aqueles que estão perto, esta paz que brota de um coração aberto. Se a gente pegar esse povão aí, as guerras no mundo e as guerras de nossa casa, a raiz está na falta de amor. Só um coração curado busca paz. Padre, eu achei de tamanha providência o senhor citar Santa Baquita. Eu não conheço muito a fundo a história dela, mas eu sei que no final da vida dela, né, durante a vida dela, depois que ela já conhecia Cristo, ela agradecia a Deus o fato de ter sido escravizada e vendida. Ela agradecia, ela louvava a Deus a vida de quem a escravizou, porque por meio deste ato, ela pôde conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que profundidade de mulher. Ela que teria tudo para se rebelar, para causar caos, para levar morte, para ferir as outras pessoas, porque ela foi extremamente ferida, não só física, como emocionalmente. Ela foi violentada até sexualmente, Santa Baquita. E, no fim, ela foi uma grande
pessoa que promoveu a paz. Foi de Deus, realmente, foi providência. Eu sou muito devoto de Santa Baquita. Pena que ela é pouco conhecida no nosso meio. Se você não conhece, pesquisa aí depois, dá um Google, né? Santa Baquita, a história, uma mulher africana, uma santa que mesmo não sendo batizada, não sendo católica, já existia nela ali resquícios de algo maior do que ela. Ela já percebia isso, essa proteção, mesmo não recebendo catequese, mesmo não tendo nascido no berço católico. E depois lá na frente, com a catequese, ela vai se encontrar com esse Deus que ela chama de bom patrão. E eu sempre gosto de rezar muito com Baquita quando eu vou atender casos de cura interior, porque ela verdadeiramente é esta mulher reconciliada, promotora da paz. Teve um dos donos dela, né, um dos senhores ali que a compraram. Ela foi vendida desde muito novinha até chegar num cônsul italiano, mas ainda na África, um dos compradores de Baquita fizeram vários cortes nas suas costas, né? Fizeram um modelo de uma cancela mesmo que existia lá na fazenda, nas costas dela, e para que aquelas feridas não secassem rapidamente, para que elas sofressem ainda mais, o seu patrão ainda jogou limão e sal naquelas feridas, de modo que ela ficou mais de 30 dias sem poder se levantar, num momento de dor, numa angústia muito grande, e mesmo assim ela não se revoltou. Mesmo assim ela foi capaz de ter um olhar de paz, um olhar reconciliado. E lá na frente ela olha para a superiora, porque quando ela vai entrar depois na comunidade das irmãs canossianas, né, o bispo com a madre se questionam, né? Será que ela vai conseguir mesmo ser religiosa? E quando vão conversar com Baquita, ela diz assim: olha só a resposta dessa santa. Olha que uma pessoa reconciliada que promove a paz é capaz de dizer, olhando para a sua história com um olhar curado. Ela diz assim: se eu pudesse encontrar todos aqueles homens que passaram na minha história, que me machucaram, que me violentaram, que foram promotores de guerra na minha vida, eu beijaria as mãos deles. Porque se não fossem eles, eu não teria conhecido Jesus. Então só pode dar uma resposta como essa alguém que verdadeiramente se abre a uma experiência profunda de paz, a uma experiência profunda de amor que gera alegria. Porque quando a gente promove a paz, nós não temos tempo para guardar rancor, guardar mágoa, angústia. A pessoa vai ficando doente. Hoje, cientificamente, é comprovado. Se você guarda tudo isso no seu coração, você vai se tornar uma pessoa amarga. Aquelas pessoas que parecem que chuparam um limão azedo, né? Nada tá bom. Não é capaz de louvar, só murmura, e a murmuração é o louvor ao diabo, não é verdade? A gente tem que ter muito cuidado com a murmuração, com estas guerras que nós vamos criando. E Baquita, ela se torna para nós um modelo, uma intercessão muito grande para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa juventude, de uma mulher que promove a paz, uma mulher que tem um coração aberto. Então, seja devoto de Baquita, vamos fazer com que ela seja cada vez mais conhecida e amada, porque ela tem muito a nos ensinar, muito mesmo. Sim, ela tem muito a nos ensinar. Eu tenho uma tia que ela é devotíssima de Santa Baquita, inclusive uma tia que me auxiliou, né, no começo da caminhada. Eu sei, são poucos os lugares que tem uma paróquia eu sei que tem uma em Ribeirão Preto. Tive a oportunidade de ir lá e de estar nessa capela, e foi ali por meio dos quadros, porque é uma capela e do lado tem uma casa de retiro. Foi por meio dos quadros ali que eu fui vendo a história dela, sabe? E é muito intenso e muito belo você ver como uma pessoa que sofreu tanto, e dentro desses sofrimentos que o padre apontou aqui que ela passou, sofrimentos esses que hoje daria direito para levantar diversas bandeiras e militar, né? E trazer confrontos extremamente reativos. E a reação dela foi a oposta. Foi amar, foi perdoar, foi se colocar em oração, foi louvar e agradecer. Louvar e agradecer. Eu te convido a louvar e agradecer aquilo que te trouxe tanto problema. Talvez o seu esposo que traiu dentro do casamento, ou a tua esposa que traiu, uma pessoa que te prejudicou, uma pessoa que te passou a perna, uma pessoa que talvez tenha te violentado, uma pessoa que causou realmente dano e que te roubou a paz.
que nesta noite, nesse início desse programa, o teu coração ele possa começar a ser purificado pelo sangue de Jesus. E essa paz que há muito tempo se tornou inacessível, ela possa começar a fazer parte. Talvez você esteja aí, na frente dessa televisão, ajoelhado, chorando, se debulhando em lágrimas. Porque você realmente se sentiu tocado e toda essa raiva está vindo para fora. Mas em nome de Jesus e pelo poder do sangue precioso, Ele está aí do teu lado nesta noite, te lavando, te purificando. Onde você pode estar dizendo: eu não sou capaz de perdoar, eu fui muito ferida, mas o Senhor está do teu lado e está te dizendo: sim, tu és capaz. Eu faço nova todas as coisas e a paz está contigo, porque eu sou o seu Deus, eu sou o seu dono, eu sou o Rei dos Reis, eu sou o teu Salvador e eu estou aqui contigo, filho, eu estou aqui contigo, filha. Que você possa sentir a presença do Senhor ao teu lado, arrancando todo esse sentimento, toda essa raiva que foi gerada por anos da violação da tua dignidade, mas hoje o Senhor restaura a tua dignidade e diz que tu és especial, tu és amado, tu és querido, tu és eleito, tu és meu filho. Vá se entregando para Deus e vá se permitindo viver essa paz. E seguindo esta oração que o Senhor está nos conduzindo, é o Senhor quem conduz. Você pode repetir na sua casa, que a sua mão possa encontrar agora o seu coração, e repete assim com o Padre: eu amo e perdoo, eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo, eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo, eu perdoo e amo. Pensa agora, meu irmão e minha irmã, Jesus na cruz. Santa Baquita, quando ela viu Jesus na cruz, ela pensou assim: meu Deus, quem que é este homem que se assemelha como os meus irmãos que morrem também desta forma na cruz? E Baquita, mesmo sem conhecer o Senhor, ela que o chamava de o bom patrão, já conseguia ressignificar toda a sua história, porque ela via que Jesus sofreu as mesmas dores que ela. Talvez se você olhar para essa pessoa, para esta causa que te machucou, é muito difícil, mas antes de olhar para ela, olhe para a cruz. E olhando para a cruz, perceba este Deus apaixonado que sangra com você nesta dor. A partir dele você vai poder dar uma resposta diferente, uma resposta de paz que só o Cristo pode nos dar. Seja livre, não morra querendo que o outro beba um veneno que você está bebendo e morrendo aos poucos. Isso acontece quando nós somos presos, quando nós promovemos guerras na casa, na família, no mundo. Que sejamos pessoas livres. Se decida hoje por amar e por perdoar, pela intercessão de Santa Baquita. Obrigado, Jesus. Amém. Vai se recompondo aí e vai se preparando, porque no próximo bloco tem muito mais. Tô pronto pra batalha. Tô pronto pra batalha. Tô pronto pra batalha. Nosso Deus não falha. Tô pronto pra Nosso Deus não falha. Ele nunca falha. Poderoso és o nosso Deus que sempre nos resgatou. O nosso Deus não falha. Ele nunca falha. Poderoso és o nosso Deus que sempre nos resgatou. creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.
estamos de volta com o nosso programa sobre a paz desarmada de Cristo. Vamos se apresentar um pouquinho, que o pessoal ainda não te conhece. Boa noite, galera. Me chamo César, faço parte da obra dos Jovens Sarados. Boa noite, povo de Deus. Padre Gabriel Soares, missionário salvista, em mais um programa aqui com vocês. Que bênção! E nós estamos de volta justamente para falar um pouquinho sobre esse legado de paz que vem desde o nosso Senhor Jesus Cristo e vem passando discípulo por discípulo, apóstolo por apóstolo, papa por papa, cristão por cristão. E nós estamos aqui para entender um pouquinho mais dessa paz desarmada, junto com justiça, verdade, alguns conceitos que foram um pouco mais de forma atual, transbordados por alguns papas, Leão XII, XIII, o próprio Leão atual, XIV, e o nosso queridíssimo São João Paulo II. Fala um pouquinho pra gente, Sé. A gente hoje tem essa curiosidade, né, de o porquê que os papas escolhem os nomes, ou como eles escolhem os nomes, e ficou muito em evidência, né, a curiosidade do porquê o Papa Leão XIV escolheu, né, propriamente o nome de Leão, e ele disse, né, que era muito por conta do Papa Leão XIII, e um fato curioso também que o Papa Leão XIII escolheu o nome de Leão justamente pelo Papa Leão XII, que era o Papa da época, quando ele ainda era moço, ainda era jovem ali na cidade de Roma. Então ele via o Papa Leão XII andando pela cidade de pés descalços, e isso chamava muito a atenção daquele jovem. Então ele ali começou a entrar na vida de estudante e entrou dentro dessa vida da igreja, e aí ele, né, se tornou padre, depois bispo, e ficou ali se tornando depois carmelengo do Papa Pio IX, e aí no conclave depois foi que ele foi eleito, né, e até fato curioso também que ele não se sentia muito preparado, né, tem até um fato curioso do conclave ali, que quando ele começou a ser cotado para ser o Papa, ele deixou a caneta cair, aí foi um outro bispo lá e deu a caneta novamente para ele continuar contando os votos. Então o Papa Leão XII Leão XIII, perdão, tem essa característica muito notável de ter sido um Papa ali jovem, mas de um papado muito longo, entre os 4 papas, um dos 4 papados mais longos que houveram, né? Além de Pedro, além de São João Paulo II, ele ficou aí desde 1878 a 1903, né? Então, um papado aí de mais de 20 anos, com várias encíclicas e várias coisas que foram muito benéficas para a igreja. E isso trouxe muito contexto para o Papa Leão XIV escolher o nome dele. Eu acho que uma das coisas que traz para essa questão de como o Papa Leão XIV olha para essa questão da paz é muito por conta da visão que o Papa Leão XIII tinha em relação à sociedade, que naquele momento se via muito perdida, né? Ali houveram-se bastante revolução, ele é oriundo da Revolução Francesa, então ele combatia muito a ideologia do racionalismo, então tanto que ele trouxe a Aeternum Patris, que é uma encíclica que ele trouxe novamente esse estudo sobre a filosofia, sobre a teologia atomista, e ele trouxe isso dentro da igreja e trouxe isso novamente para a igreja. E aí tem até uma frase dentro desse documento que ele diz, né, que aonde há a verdade, há a justiça, e aonde há a justiça, floresce a paz, né? Então eu acho que o Papa Leão XIV, ele traz muito isso dentro dele, quando ele escolhe esse nome Leão, justamente por Leão XIII. É muito interessante isso, né, padre? Porque, assim, é até uma coisa lógica, simples, mas que hoje falta muito sobre essa frase, né? Onde a verdade, a justiça, e onde a justiça, a paz floresce. Quanto de verdade tem faltado, né, no nosso meio? Hoje, numa sociedade que tem fake news a rodo,
né? Recentemente veio até uma fake news agora com o Papa Leão, falando que ele mudou várias regras de casamento. Aí eu falei, nossa, minha prima vai casar, né? Deixa eu lá dar uma olhadinha. Fui no Vaticano, cadê esse documento? Não tá lá. É a Diocese de Belo Horizonte que fez algumas alterações e colocaram isso na conta do Papa e um monte de católico repostando. E eu falei assim, gente... E aí começa, né? Um burburinho, os julgadores. Olha, como esse Papa é mais enérgico, vai afastar. E o Papa nem falou, nem decidiu nada sobre isso. Né? Essa falta de verdade. Sim. Que a gente dissemina, né? E a verdade, ela é algo muito necessária para os dias de hoje, né? Aquilo que até o Papa Bento XVI, ele trazia muito nessa questão da verdade e do amor e como nós devemos proclamar o amor de Cristo, mas sem deixar com a verdade de lado, porque a verdade, ela liberta. Né? E esse é um ponto que muitas vezes a gente não se dá conta, né? De que falar sobre amor é também falar sobre a verdade. E quanto hoje a sociedade ela está longe da verdade, né? E o quanto a gente precisa retornar para a verdade, né? E quando a gente fala de evangelização, por exemplo, São João Paulo II, ele fala, né, naquele documento Redemptoris Missio, que ele fala que o verdadeiro missionário é o santo. E é o testemunho de santidade que revela a face de Deus na humanidade, né? Então, eu acho que o grande legado que o Papa Leão XIII deixou, né, e que influenciou tanto São João Paulo II com a teologia tomista que ele fez, né? Ele escreveu o documento Fé e Razão, justamente trazendo essa perspectiva de que a sociedade precisa caminhar com essas duas asas rumo à verdade, né? Que é a verdade de Deus, é a verdade que liberta as nossas vidas da confusão, que liberta as nossas vidas do medo, né? Em alguns programas atrás a gente via o William falando dessa questão de não termos medo, né? São João Paulo II era o que mais encorajava os jovens a não ter medo de ser santo. Então, acho que o Papa Leão XIV ele tem um grande legado para olhar para trás e se sentir seguro em caminhar por essa trilha da paz, né? E dessa busca pela verdade, busca pela santidade. Porque é algo que até o Papa Leão XIII falava que a paz sem a virtude, ela é trégua. E a virtude é aquilo que todo santo precisa lutar para ter, virtudes. Então, quando a gente fala de paz, não é só a trégua, é de fato a paz interior de quem conhece Jesus. Né? Então, acho que isso é um grande pensamento, uma grande visão que a igreja hoje precisa ter, olhando para essas palavras do Papa Leão XIV. De quando ele traz esse desarmamento, é um desarmamento não só de não pegarem armas, mas um desarmamento do nosso coração, do nosso interior, para que, na perspectiva de poder ser uma pessoa violenta, eu não sou, né? Eu escolho ter a virtude da paz, a virtude da justiça, e ali a paz vai florescer porque a verdade ela está reinando. Eu acho que aí entra o contexto do reino de Deus. Quando nós vivemos a vida que Deus nos chama a ter, o reino de Deus ele se faz de forma natural. Nós não precisamos lutar pelo reino de Deus, a gente precisa viver o reino de Deus. E aí é onde a paz ela entra, né? Sim. Profundo, né, padre? Profundo. Papa Leão XIV tem uma missão grande, né? E graças a Deus, diante dessa realidade que o mundo vive hoje, ele traz consigo aí uma grande bagagem, né? Seja de São João Paulo II, o Papa Bento também Papa Francisco e Leão XIII, né? Que com certeza abrangeu essas realidades provindas da época, né? Ele pegou ali muita realidade também bastante difícil, mas um Papa também muito espiritual. Tanto é que Leão XIII que tem também, né, a visão no final de uma missa, e ele que coloca para a igreja o exorcismo de São Miguel, né, a oração de São Miguel que hoje nós rezamos, e São Miguel que é patrono da igreja, ele que está à frente, buscando mesmo esta paz, né, para a nossa igreja, para as nossas casas. É muito interessante perceber a profundidade deste Papa, né, o quanto que ele era mariano, o quanto que ele era espiritual, e desta oração, né, um homem unido a Deus, e esta era a
missão dele mesmo, né, de ser Pedro, de ligar e de desligar. Ele conduziu bem a sua época, tanto no espiritual e não só no espiritual, mas também em tudo aquilo que você já partilhou, né, no social, tudo aquilo que ele foi, porque é um transbordamento, né, da nossa vida de oração, do nosso estar guardado ali em Deus, e transborda isso naquilo que são as realidades da época. E hoje o Papa, né, o nosso Papa querido aí, Leão XIV, tem feito tão bem, né? Penso que muitas coisas boas ele vai comunicar ainda mais, porque o mundo realmente hoje carece dessa verdade. Hoje em dia as pessoas não querem enxergar, não querem ver. Você trouxe a realidade de fake news, entre outras também, né? Hoje em dia o certo está parecendo que é errado, as pessoas contam uma mentira tão bem que se acha que é verdade. Então as pessoas, elas estão muito perdidas. A sensação é essa, que parece que as pessoas estão perdidas. E a igreja, na sua sabedoria, por isso tem gente que às vezes não gosta também, porque a igreja é o que é firme, né? Você falou aí a questão da fake news, que aí se foi olhar lá no Vaticano, não tinha nada. A gente tem para onde correr, e aí nós temos uma base sólida que nos assegura em relação à verdade, né? O mundo às vezes não quer isso, por isso que rejeita um pouco. Mas para nós que somos igreja, isso é uma bênção, né? Se a gente olha os documentos, se a gente olha tudo isso, nós vamos aprofundar nesta verdade, que é o próprio Deus, e ser uma seta no meio deste mundo que parece que caminha aí sem saber qual direção seguir. E aí a igreja, que comunica também esta paz que nós estamos falando, entre outros assuntos também, é como que esta luz que ilumina e faz com que a gente volte para o lugar certo e vivamos a verdade e busquemos sempre, né, a justiça, a paz e colocar, né, tudo isso sempre no coração de Deus. Fato curioso também que o Papa Leão XIII, ele escreveu mais de 85 encíclicas, né? Se a gente for olhar até nessa questão de encíclicas, ele escreveu mais de 10 encíclicas só marianas, né? Sobretudo trazendo para o contexto da igreja a necessidade da oração e, sobretudo, a oração do rosário, né? Todas essas encíclicas marianas que ele trouxe foi nessa questão da oração do rosário, né? E aí a gente vê, né, que quando a gente fala de paz e essa questão do desarmamento, justamente para trazer para o cristão que a verdadeira arma do cristão é a oração, né? Trazer essa luz da verdade para saber que a nossa arma é a oração, sobretudo o rosário, né? A gente sabe o contexto da criação, da inspiração do rosário, de quando Nossa Senhora trouxe a São Domingos Gusmão o saltério evangélico para que fosse aplacada ali a luta entre os albigenses daquela época, e o saltério evangélico era, na verdade, uma contemplação dos mistérios de Jesus, né? E era uma arma de fato para nós cristãos. E São João e o Papa Leão XIII trouxe essa herança espiritual não só sobre o rosário, mas se confiando também à igreja, ao mês de outubro, a Nossa Senhora do Rosário, e falando também de São José, né? E aí, para você ver que hoje, enquanto a gente vive o mundo de fake news, querendo trazer a verdade consigo, ao invés de servir a verdade, né? Hoje todo mundo quer ter a verdade, quer falar em nome da verdade, quer lutar em nome da verdade, mas a verdade é que nós cristãos, sobretudo católicos, somos chamados a servir a verdade. A verdade é Deus, né? Então, um reino de promoção de paz é um reino de quem vive a verdade de Jesus Cristo, né? Não somente a busca para si próprio, né? Sim. Porque às vezes pode acontecer e é onde está o erro, né? Mas estava falando agora também de Nossa Senhora do Rosário, eu me lembrava das aparições de Nossa Senhora também, né? Se a gente pegar a Nossa Senhora lá em Medjugorje, ela aparece lá na Bósnia e Herzegovina, numa região onde jazia guerra, né? Países que estavam ali em guerra. E ela escolhe aquele lugar, tive a graça de conhecer no ano de 2016, é um lugar muito pacato, simples, né? Lembra muito aí os interiores do nosso Brasil, e lá Nossa Senhora aparece para levar paz àquele povo. Entre outras aparições também que a gente pode colocar aqui, a mãe sempre aparece para apresentar o filho, que é a paz verdadeira, porque ela traz consigo seu filho, diante dessas situações meio de guerra, de luta que o ser humano vive, para anunciar esta paz. E este anúncio não pode morrer, precisa continuar, né? E aqui estamos nós fazendo com que esta paz seja continuada. Amém. É isso. Nós
nesse bloco, quisemos trazer um pouco mais de testemunho para vocês dentro da nossa igreja. Pessoas que tiveram altos cargos, mas outras também que não tiveram tantos altos cargos assim, e que elas foram promovedoras, essa palavra, né? Promovedoras da paz. E você fica com esse convite de também ser esse promovedor da paz, né? Dentro do primeiro bloco, Deus foi aí trabalhando no teu coração, te curando, te libertando. Ele traz nesse bloco testemunhos, traz algumas verdades. Talvez você estivesse afastado da verdade. Talvez você estivesse acreditando nas mentiras que você mesmo contou para você ou que outras pessoas falaram de você. Mas a tua verdade, ela é aquilo que Cristo fez de ti. Você é uma obra de Deus, uma criatura de Deus. Como diz São Carlo Acutis, né? Você não é uma fotocópia, você acaba se tornando durante a vida, mas você é uma cópia original, né? Você é um original aí de Deus. Então, permita-se, neste programa, no próximo bloco, ser ainda um pouco mais trabalhado e reconhecer a originalidade de Deus que está em ti, para que você possa fazer um compromisso com a verdade. É isso que o Senhor nos chama hoje, fazer um compromisso com a verdade e seguir os passos dele. Eu convido você a ir rezando com essa música, ir discernindo isso dentro do teu coração. Quais foram as mentiras que foram se enraizando? Hoje o Senhor, ele quer trabalhar a verdade que é ele, sobre a tua vida, sobre a tua alma, para que lá na frente a justiça se faça e você colha esse fruto da paz. Permita-se se tornar original de novo. Nós pedimos a tua intercessão, São Carlo Acutis, sobre cada alma que está assistindo esse programa, para que eles possam, por meio das palavras tão sábias dos nossos papas, de cada documento tão belo da nossa Santa Igreja, que essas pessoas possam se encontrar com Deus e voltar à originalidade delas, para que a paz possa ser reestabelecida. Vai fazendo uma oraçãozinha aí na tua casa e diz: eu renuncio a toda mentira que se instalou no meu coração. Eu renuncio a tudo aquilo que me afastou de ti, Senhor. E eu te suplico, una-me a ti. Una-me a ti novamente. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. É o Senhor que te promete. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Príncipe da paz roubou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Eu não descanso. Príncipe da paz roubou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Estamos de volta para esse último bloco sobre a paz desarmada de Cristo. E essa música, né, ela traz muito essa reflexão de que o Senhor, ele é a paz, mas ele não nos deixa em paz
a fim de que nós promovamos a paz. Ele precisa que nós saiamos do nosso comodismo para que a gente possa ir anunciar as maravilhas dele. A paz, o amor, enfim, tantas coisas. E dentro do contexto dessa música, eu pergunto aqui para os meus queridos colegas de mesa, qual ação você já tomou para promover a paz? Ser esse papel de Cristo, né? Bom, vou começar então essa resposta aqui, tão delicada, na verdade. Depois o Cezão aí completa. Bom, primeira coisa que nós temos que ter é o próprio Cristo no centro da nossa vida. Ele que vai nos dar o discernimento e a sabedoria necessária. Por exemplo, a nossa vivência paroquial, de comunidade, até mesmo de grupo de jovens, mesmo jovens sarados. Sempre ao ouvir uma realidade onde teve ali uma divisão, algumas palavras não encontradas, algum probleminha, é sempre interessante ouvir todos os lados, né, para a gente realmente gerar paz. Às vezes a gente ouve algo e já leva aquilo para frente, e aquilo muitas vezes causa uma destruição muito grande e desnecessária, né? É a famosa tempestade, às vezes, num copo de água. Então, sempre ouvir os dois lados, né? Colocar em oração, tentar tirar um pouco aquela pressão que às vezes vem quando todo mundo está com os ânimos ali meio exaltados, e ajudar, né? Ajudar com a oração, ajudar com o diálogo, e às vezes ajudar as pessoas a perceberem que aquilo que elas estão criando é uma tempestade, às vezes, muitas vezes necessárias, né? Que não precisaria de tudo isso, ou de chegar numa situação como essa. Pessoas se afastam, pessoas que deixam a igreja, pessoas que às vezes deixam o seu grupo por causa de um desentendimento com o seu coordenador, que às vezes nem aconteceu. Você ouviu o que o outro falou, aí levou de uma forma ali errada, e nessa nós vamos vendo afastamentos, pessoas que deixam ali a comunidade, que deixam o seu grupo. Então, o interessante mesmo é sempre ouvir, né, trabalhar muito a escuta no nosso coração. Hoje em dia a gente quer falar, mas nós temos uma grande dificuldade em ouvir, né? E nessa dificuldade em ouvir o outro, que já é portar a paz, porque hoje em dia é quase que um dom, né? Quem tem essa qualidade. Você chega para uma pessoa e fala de um problema, ela nem espera você terminar e já fala o problema dela que é maior que o seu. Então, a gente às vezes não consegue promover esta paz. Quando a questão chegar em mim, seja na vida paroquial, seja no grupo, seja na família, tentar olhar com calma a situação, tentar ser um pouco ali imparcial e promover a paz mesmo, porque está nas nossas mãos, né? Se um não quer, dois não brigam, né? E às vezes a gente acaba que, se está ali a confusão, empurra ainda mais para dentro do poço, para aquilo virar uma confusão grande, desnecessária, e às vezes toma algumas proporções que as pessoas saem machucadas, feridas, e aí as pessoas não conversam mais, não falam mais. Dentro das famílias, quantos casos tem disso? Então, a gente tem que viver nisso tudo que nós estamos partilhando nesse programa de hoje, a paz, sermos portadores da paz, né? Se a gente não pode ajudar, não desajude, né? Reze, saiba o que fala, saiba ouvir também, e nada como o tempo, né? O bom tempo, ele vai resolvendo ali todas as coisas. Acho que uma forma mais prática, né, de coisas que às vezes a gente vive na vida ministerial, de pessoas que às vezes vêm, né, numa paróquia, numa comunidade, né, teve uma discussão, aí vem 5, 6 falando, cada um traz sua versão. Então é uma responsabilidade muito grande, a gente não vai agradar todo mundo. E aí entra a verdade também, porque você tem que viver ali o que realmente é a verdade, e alguém vai sofrer ali, mas a verdade também faz dessas coisas conosco, não é preciso. Então, acho que de forma prática é mais ou menos assim que a gente deve olhar essas situações, né? Dentro desse contexto, padre, esses tempos atrás eu fui numa missa e o evangelho era dos operários, né? Que eles eram chamados a todo momento. Então, uma galera foi chamada de manhã, outra no meio-dia e a outra no final da tarde. E chegou no final do dia, todos foram pagos pela mesma moeda, né, com a mesma quantia ali. E é natural, né, ali na parábola não fica bem claro isso, mas é natural a pessoa que recebe. Como assim? Eu comecei a trabalhar cedo e o outro chegou no fim da tarde, ele está recebendo a mesma coisa do que eu. Isso, às vezes, pode gerar uma injustiça, vamos pôr dessa forma. Mas se a gente levar essa palavra para o nosso contexto, a gente sabe que ele está falando de céu. Então, não importa se você é chamado no começo, na sua primeira infância, na sua juventude, na sua velhice, na hora da sua morte. Se você tiver realmente um encontro com Deus, um arrependimento,
e se entregar para ele, você vai alcançar o prêmio, né? Você vai ser pago. E aí o padre que estava fazendo essa homilia, ele trouxe um outro contexto. Ele trouxe a bondade, a justiça e a misericórdia. E eu fiquei maravilhada, porque eu nunca tinha escutado essa palavra com esses 3 contextos. E a bondade fala o seguinte, que Deus ele é tão bom que ele nos chama a todo instante. Então, neste momento, às 10h30, 11 da noite, não sei qual que é o momento que você vai estar assistindo esse programa, Deus está te chamando. Ainda não deu meia-noite. Deus está te chamando e ele é bom porque ele te chama. E aí, o segundo passo dessa palavra é a justiça. E ele até entrou nessa frase, tem uma frase muito difundida no meio católico que é: Deus me justifica. Deus me justifica. E aí o padre trouxe um outro contexto. O que é esse justifica? Esse justifica é na misericórdia. Deus não me justifica dizendo que eu estou certo, que eu sou o dono da razão. Mas ele justifica por meio da misericórdia. Então ele me chama e ele me justifica quando ele restaura a minha dignidade, mesmo talvez se eu estivesse do lado errado. Do lado da meia-verdade, do pego no contrapé, da pessoa que não teve a virtude necessária para superar aquela situação. E pela misericórdia, ele nos alcança. Então, a bondade dele nos chamar, ele nos justifica e nos alcança com misericórdia. Eu achei de uma profundidade tamanha isso, porque quando a gente consegue viver o contexto dessa parábola, esses 3 pontos, você atinge uma paz, onde você não quer ser o dono da razão. Porque hoje, infelizmente, né, a gente falou um pouco sobre a verdade no outro bloco, mas às vezes nós acreditamos que nós somos o lado da verdade, o outro é o lado da mentira, mas a gente está querendo uma verdade ao ponto de nós sermos o dono da razão, sendo que a única pessoa que é a verdade é o próprio Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a vida. E isso é em abundância. Quando você consegue compreender que muito além de você ter razão, muito além do meu lado na paróquia ter ganhado, ou o lado do outro ter ganhado, ou mesmo em casa, né, o filho mais querido, o menos querido e assim por diante, mas você entender que Jesus me chamou com uma extrema bondade, me justificou, a misericórdia dele me alcançou, e a verdade é ele, e eu não preciso ter razão. Sabe? Eu acho muito profundo essa paz que vem do próprio Jesus nessa passagem, na simplicidade que esse padre ali trouxe pra gente na homilia. E é muito difícil, né, a gente ver isso. E aí você vê que hoje muitos de nós vivemos essa vida de queremos falar em nome da verdade e até mesmo fazer em nome de Cristo, né? Mas no quanto ele nos chama a morrer em nome dele, né? Enquanto muitas vezes o nosso coração ele quer viver em nome de Cristo, na verdade o que Jesus ele nos chama é morrer em nome dele. E esse é o ponto que é onde eu acredito que nós patinamos. O que o que é normal da realidade humana, mas é onde o Espírito Santo nos leva a essa via de santidade. Porque enquanto eu quero viver por Cristo, eu ainda estou trazendo a minha vontade em todas essas questões. Mas quando eu morro em nome de Cristo, aí eu faço como ele que morreu por mim, que morreu por cada um de nós, né? Então, quando a gente fala da verdade, é no sentido de que eu não mato em nome da verdade, eu sou aquele que morro em nome da verdade, em nome de Cristo. E aí eu vou morrendo para as minhas vontades, eu vou me esvaziando. Mas enquanto eu quero viver para as minhas vontades, eu vou brigando. Enquanto eu vou morrendo para as minhas vontades, eu vou me santificando, né? E esse é um paralelo que eu até falo que é dar o próximo passo, né? Porque quando a gente dá o primeiro passo, a gente entra no caminho, né? Mas aquilo que o Frei Gilson falou em um acampamento dos Jovens Sarados, que é aquilo que São João da Cruz diz que a graça não é chegar,
é permanecer, né? Então, esse é o ponto que mais nos santifica, é permanecer nessas realidades, é permanecer na cruz com Jesus, né? Aí a gente pode falar de São João Paulo II, podemos falar de São Francisco de Assis, aquela imagem, né, que Jesus está na cruz e São Francisco de Assis está aos pés da cruz ali com Jesus, e São João Paulo II, né, quando ele foi solicitado para que ele renunciasse ao papado por conta das doenças que ele tinha, ele disse assim: Jesus desceu da cruz? Por que eu vou descer da minha cruz? Né? E aí a gente vê o quanto, na realidade do dia a dia, nós queremos descer da cruz. Né? E Jesus nos convida a carregar a nossa cruz. Jesus, ele não mentiu em nenhum momento. Ele não falou que a gente viveria uma vida de prosperidade, uma vida apenas de paz. Ele chamou para que nós carregássemos a nossa cruz, né? E esse é o ponto específico de vivermos a verdade. E quando nós entendemos para o que fomos chamados a sermos santos, a nossa vida ela vai transbordando em todas as realidades, porque é impossível um lugar onde tem uma pessoa que busca pela santidade de forma verdadeira, aquele ambiente não ser transformado. A gente vê a vida de tantos, a gente vê a nossa vida, né? Quanto o padre falava dos casos de paróquia, o quanto das realidades dentro das missões dos Jovens Sarados, por exemplo, a gente não vê pessoas que querem viver as suas vontades, mas não morrer para as suas vontades. E aí vai gerando as brigas dentro da missão, vai gerando a escuridão que Cristo veio trazer à luz. Você falando isso aí, o contraposto é a passagem do jovem rico, que a gente vê na Sagrada Escritura. Às vezes nós buscamos o Senhor, mas a gente só dá metade de nós mesmos, ou aquilo que para nós é agradável. Quando aperta, fica difícil, né? Então a gente tem que pedir muito a Jesus esta graça de sermos totalmente dele. E isso engloba também a cruz, como você disse, né? Promessa dele viver por inteiro. O jovem rico, ele conhecia os mandamentos, tinha um anseio ali pela vida eterna, mas não conseguiu abrir mão de muitas coisas. Ali ele foi verdadeiro consigo mesmo, voltou com tristeza, né, para casa e não conseguiu permanecer. Por quê? É preciso uma adesão total a Cristo e à sua mensagem. E quando eu não estou cheio de Jesus, eu vou me perder, ou eu vou dar somente metade, ou nesses momentos de guerra, que às vezes é do ser humano também a gente viver, eu não vou ter uma resposta sadia, eu vou querer voltar para trás, eu vou querer abandonar, eu vou querer deixar. Eu me lembro que em uma das missões com os Jovens Sarados, um jovenzinho chegou para mim, já da missão, servo ali, não é confissão nem nada, viu gente, por isso que eu tô partilhando, ele falou assim: padre, eu vou deixar a missão porque essa minha colega aqui, dos servos também, ela tem me excluído, né? Porque está me excluído, eu vou deixar de participar, vou deixar de servir. Eu falei: mas peraí, que negócio é esse? Porque você está se sentindo excluído, que era algo da cabeça dele, coitado. Depois eu fui conversar com ele, era coisa da cabeça dele. Não era nada daquilo. Ele trouxe aquilo para ele e estava disposto já a realmente deixar os jovens e sair. Coisas às vezes pequenas, né? Que a gente vai criando guerras na nossa própria cabeça e não desarma disso aí, não busca a Cristo e às vezes se perde, almas se perdem. Então é um assunto muito importante de ser tratado nesse programa. É importante ser promotores, né, provedores desta paz, porque o inimigo de Deus na sua astúcia também pode usar isso, porque ele é o pai da mentira, o pai da divisão, o pai da guerra, para que nós nos afastemos de Jesus. Não sejamos os jovens ricos, sejamos esses jovens abertos, simples, que respondem com o coração aberto, mesmo diante das cruzes, porque a gente sabe que nem sempre é fácil, mas o mais importante é perceber isso que você falou, que eu achei lindíssimo, né? Jesus não desceu da cruz. Então, pedir a ele a graça necessária, que é diária. Sem a graça dele, a gente não consegue. E aí sim nós vamos dar uma resposta diferente. Gente, ser católico não é fácil não, hein? Ser cristão, ver o evangelho, promover essa paz. A gente está contando aqui, mas diante dos desafios ali, é muito difícil. Mas não é impossível. Se você está com o coração aberto, se você não é rico de coração, é possível sim, não é verdade? O padre Edmilson, ele fala uma coisa que eu acho muito importante para as missões, é que dentro das nossas missões, nós precisamos ser oásis da graça,
né? Sermos embaixadores de Cristo, mas sobretudo oásis da graça. Porque no meio de uma sociedade que vive um deserto, um desejo de Deus, as nossas missões precisam promover esses lugares para que essas pessoas tenham uma fonte, né, uma fonte para beber, e essa bebida é a vida de Cristo nas nossas vidas, né? Só que aqueles que estão ali reunidos precisam também transbordar dessa graça, que é onde eu falo que a gente precisa sempre trazer a luz de Cristo para essas realidades, porque como o Senhor disse, muitas vezes as trevas estão dentro da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e aí muitas vezes a gente pensa em desistir, mas na verdade o próximo passo era permanecer. Muito interessante. E esse é o nosso convite para você. Que esse programa possa ter sido um oásis da graça para você, porque esse programa é um fruto também do Padre Edmilson. E que se você conseguiu ser agraciado, ser banhado, beber um pouco dessa água, desse oásis, que você possa ir procurar no teu entorno uma missão dos Jovens Sarados, uma missão salvista, talvez, mas busque um lugar para você sair deste grãozinho, deixar de ser o grãozinho do deserto, para passar a ser uma gotinha da água, nesse oásis do Senhor. O convite no final desse programa, falando sobre a paz, é para que você se junte à imensidão do mar que é Deus. Que você possa se juntar, possa se sentir amado e possa promover a paz. Porque nós somos embaixadores de Cristo. E nós estamos aqui para anunciar que Ele é bom. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Sempre. Fica com Deus. O Padre vai dar uma bênção para que a paz permaneça em você. E aí você pode continuar esse trajeto em casa. Senhor Jesus, neste momento elevo as minhas mãos sacerdotais para pedir que a paz reine no coração de cada jovem, de cada família. Que esta paz possa iluminar agora todas as famílias. O Senhor que promoveu a paz naquele momento em que aquele homem foi ali te buscar, Senhor, para te levar para aquele momento de sua paixão, morte e ressurreição. O Senhor pediu Pedro para guardar aquela faca na bainha. Obrigado, Jesus, porque no momento de maior crise, guerra e dor, o Senhor teve a maturidade e a sabedoria de promover a paz e não a guerra. Promova a paz também na nossa vida, no nosso grupo, na nossa família e no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, São José e São Miguel, desça sobre sua vida, seu grupo, sua saúde, suas intenções, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Príncipe da paz roubou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Eu não descanso. Príncipe da paz roubou minha